Tcharam! Viu? Apaguei rapidão, né? Então, pessoal, agora eu quero discutir com vocês a temida, a famosa e temida aceleração centrípeta. Você vai ver que ela não tem por que ser temida, tá? Gente, a gente deu uma olhada aqui no primeiro bloco discutindo o quê? Quais eram as características da aceleração centrípeta. Primeiro lugar, você só vai pensar em aceleração centrípeta, galera, quando tiver curva. Quando não tiver curva, você esquece esse assunto, você nem olha mais para isso. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então eu sei que a aceleração centrípeta é uma aceleração que só vai aparecer quando houver mudança na direção da velocidade. Tranquilo. Eu sei que a aceleração centrípeta tem que ser perpendicular à velocidade e eu já vou te mostrar por quê. Eu sei que o valor dela é esse aqui. Por quê? Esse eu vou deixar para o aprofundamento, tudo bem? Porque a demonstração disso aqui não é exatamente a coisa mais deliciosa do mundo de ver. Eu faço, maior prazer, mas não agora, tá? Num momento nerd da aula, eu demonstro isso aqui para você. E eu sei que se eu não tiver, então, aceleração centrípeta, galera, eu não tenho curva. Portanto, o meu movimento é necessariamente retilíneo. Ou é reto ou ele está parado. Tudo bem? Então, olha para cá. Gente, eu vou começar com um movimento que é bastante simples, tá? Que é o movimento circular uniforme. Então, olha só, estou partindo de um movimento circular uniforme. Eu escolhi esse movimento para trabalhar primeiro. Por quê? Porque se ele é uniforme, eu já sei que eu não tenho que me preocupar com uma tal de aceleração tangencial. Nesse caso, ela é zero. Ah, tá bom, professor. Ela é zero, mas a aceleração centrípeta não é não, porque afinal de contas o movimento é circular. Então a aceleração centrípeta aqui ela é diferente de zero. Tá, mas agora vamos tentar entender por que ela aponta para o centro, por que ela vale V quadrado sobre R? Essa não, essa eu vou te demonstrar depois no momento nerd da aula. Tranquilo? Galera, primeiro eu vou te falar o seguinte, para a gente poder entender isso aqui sem fazer aquela demonstração monstro que eu te falei, que eu vou fazer no momento nerd, eu vou precisar só de uma gambiarrazinha, coisa light, coisa pouca. Eu peguei dois momentos aqui, ó. O momento que eu vou chamar de momento inicial, onde a velocidade do cara é assim, nenhum estranhamento, espero, né? Porque a velocidade ela é tangente à trajetória. E aí depois de um tempo eu olho, num tempo final, eu olho a velocidade final do cara tá aqui. Beleza, pessoal. Então essa aqui vai ser a minha velocidade inicial, essa aqui vai ser a minha velocidade final. Portanto, pela própria ideia de média, eu vou representar nesse vetor aqui a minha velocidade média. Tudo bem? Tranquilo? Num ponto médio. Aí, se eu fizer aqui uma varredura de 90 graus, eu estou falando que esse cara está na posição de 45 graus. Tudo bem? Beleza. Então, antes de qualquer coisa, vamos na ideia básica, galera, do que é uma aceleração. Não importa se você está falando de aceleração tangencial, centrípeta, a ideia de aceleração é sempre a rapidez com que você muda de velocidade, certo? Beleza. Só que você já entendeu, galera, que a tal da aceleração vetorial é a soma desses dois caras, não já? Pois é, se eu não tenho esse cara, então a aceleração vetorial vai ser a própria aceleração centrípeta. Então essa aceleração que eu estou falando agora é uma aceleração vetorial. Então essa variação de velocidade é uma variação de velocidade vetorial. Guedes, o que é uma variação de velocidade? Fácil. Tudo que é delta é final menos inicial. Então, eu estou pegando aqui o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial e dividindo isso pelo tempo. Pessoas, isso aqui não é uma conta algébrica, porque se fosse uma conta algébrica, isso aqui daria zero. Concorda comigo? Porque se vamos supor, se a velocidade aqui é 10 metros por segundo e essa aqui também é 10 metros por segundo, bom, 10 menos 10 dá zero. Mas isso não é uma conta algébrica, isso aqui é uma conta vetorial. Então, galera, eu tenho que fazer esse vetor aqui menos esse vetor aqui. Ô Guedes, mas você nunca ensinou a gente a subtrair vetor. Eu nunca ensinei e eu não vou ensinar. Porque eu não entendo que para você seja mais fácil. Eu entendo que para você
Fica mais fácil se você entender o seguinte: toda subtração é uma soma disfarçada. Guedes, não entendi essa parte. Dá uma olhada. Em vez de fazer desse jeito, vê se eu não posso escrever assim, ó. Velocidade final, vetor, somado, em vez de fazer menos, fazer assim, ó, somado com o negativo da inicial. Ih, Guedes, complicou. Na verdade, não complicou não, querido. Ficou mais fácil. Acredite em mim. Então, professor, primeiro, antes de pensar na aceleração, eu preciso pensar nesse vetor aqui, no vetor ΔV. Porque isso, essa malandragem que eu estou fazendo aqui, se chama ΔV. Tudo bem? Então, olha como é fácil. O que é o vetor velocidade final, Guedes? Nesse meu exemplo, é um vetor horizontal para a direita. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Vamos fazer um vetor horizontal para a direita? Tá aqui. Esse é o meu vetor velocidade final. Que eu quero somar com o negativo da inicial. Gente, para quem não se lembra, o negativo de um vetor nada mais é do que o vetor apontando ao contrário. Então, se um vetor é para cima, o negativo dele é para baixo. Se um vetor é para a esquerda, o negativo dele é para a direita. Tudo bem? Então, olha só, se o vetor velocidade inicial, galera, era um vetor para cima, o negativo dele é um vetor para baixo. Então, vamos fazer aqui, ó. Esse aqui é o negativo da velocidade inicial. Então você quer somar esses dois vetores? Quero. E malandramente, eu coloquei um na vertical e um na horizontal, para que aqui, ó, aparecesse 90 graus, galera. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, a resultante desses dois vetores, porque eu estou fazendo a soma vetorial deles, vai aparecer um negócio assim, ó. Esse vetor aqui é o vetor variação de velocidade, ΔV. Você repara que como ele está num sistema que é um quadrado, porque esse lado é igual a esse cara acabou aqui, ó, sendo a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado que eu vou dar um Ctrl C nela e vou jogar lá no ponto médio, ó. Olha ela aqui, ó. ΔV. Então na média, Guedes, a variação da velocidade é um vetor que aponta para onde? Para o centro. Para o centro da curva. Beleza, mas por que isso, Guedes? Porque, galera, a aceleração centrípeta, ela depende de para onde aponta esse vetor que a gente calculou. Então, se esse vetor ΔV aponta para o centro no ponto médio, é porque a aceleração aponta exatamente para o centro. Então, essa aqui é a minha aceleração que aponta para o centro. Peta aponta, centro aponta para o centro. Tudo bem? Entendeu agora, galera, que essa aceleração aqui, ó, ela sempre vai fazer, ó, 90 graus? Então, conforme o cara vai andando, galera, a aceleração centrípeta vai acompanhando, mas sempre, ó, apontando para o centro. Não importa onde quer que você esteja nessa curva, a aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro. Gente, de novo, você acabou de ver comigo no bloco passado que nada impede que, além da centrípeta, também tenha uma aceleração tangencial. Tudo bem? Que pode fazer o cara acelerar ou frear. Ou seja, você pode, numa curva, aumentar a sua velocidade na curva, diminuir a sua velocidade na curva, ou, no meu sistema mais simples aqui, manter a sua velocidade na curva. Tudo bem? Gente, é assim que acontece em todos os sistemas. Quando o cara fala assim, o avião deu um looping, e aí o piloto sentiu uma tal de força G. Essa força G está associada à aceleração centrípeta, que ela vai ser tantas vezes maior do que a aceleração da gravidade. A gravidade ali está só para comparar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui o cara está fazendo um looping, e aí o cara chega à conclusão de que essa aceleração centrípeta vale 20 metros por segundo ao quadrado. Ela é 2 vezes maior que a gravidade? Isso. Aí o cara vai dizer para você que o piloto está submetido a uma aceleração de 2G ou uma força G
valendo 2 vezes o peso do cara, 2 vezes a gravidade, enfim. É só uma terminologia para comparar essa aceleração centrípeta com a aceleração da gravidade, que a gente conhece bem. Quer ver outro exemplo? Você já deve ter assistido em Fórmula 1 o piloto dirigindo e na hora que ele faz a curva, existe um mostradorzinho que fica aumentando para um lado ou para o outro, depende para que lado ele está virando o volante, que ele vai dizer para você qual é a força G que está associada ao movimento da curva. Claro, galera, porque quando o piloto está fazendo curva, ele está submetido a uma aceleração centrípeta. Beleza? E aí depois a gente vai encaixar isso com outra aula, onde eu vou te dizer assim, a aceleração é só um mero efeito. Efeito do quê? De uma força. Só um spoilerzinho de leve para você. Você já não viu lá na frente, né, que força resultante é massa vezes aceleração? Então, se eu tenho uma aceleração apontando para o centro, galera, quer dizer que a força resultante aponta para o centro. É a tal da força centrípeta. Beleza? Tranquilo. Ou quer dizer a força centrífuga? Me pergunta depois, porque lá eu vou te decepcionar, vou te dizer que essa força centrífuga, ela na verdade não existe no nosso referencial. Tudo bem? É o que a gente chama de pseudo-força na física, mas aqui eu já estou desviando demais o assunto. Volta para cá. Quando eu precisar saber, galera, qual é o valor dessa aceleração centrípeta, tá, então eu só quero saber o valor. Então esquece vetor, tá? Não vou desenhar vetorzinho aqui. Ela é calculada assim, ó. É a velocidade do cara elevado ao quadrado dividido pelo raio da curva. Gente, eu prometo a vocês que no Momento Nerd eu vou lá e demonstro isso aqui para você. Por enquanto, engole em seco e fica feliz com isso aqui. Claro, unidade de medida não tenha dúvida, tá? Metro por segundo ao quadrado, como qualquer aceleração que você já viu na sua vida. Tranquilo? Aí vem o cara e me pergunta assim, ô Guedes, se a aceleração centrípeta depende da velocidade, isso quer dizer que se o cara fizer curva e além de fazer curva ele pisar no acelerador, a velocidade aumenta, isso, o valor da velocidade aumenta. E aí aumenta também a aceleração centrípeta? Sim, num movimento que tem a variação do valor da velocidade, você tem variação tanto na velocidade quanto na aceleração centrípeta. Mas posso te falar uma coisa? Se você vai fazer vestibulares normais, isso não cai. Tudo bem? Quando esse assunto é abordado, em 99,9% das vezes, o cara vai entrar com você num movimento circular uniforme. Então não vai precisar pensar na variação do valor da velocidade para poder pensar num valor de aceleração centrípeta. Olha só, eu não disse que isso não cai, eu disse que é muito, muito raro. Quando eu for fazer exercício, eu seleciono um exercício para você onde isso acontece. Aí você vê mais ou menos como é que é, mas você não vai gostar. Tudo bem? Mas galera, você não pode perder de vista o seguinte, toda vez que você estiver falando de curva, esse cara vai aparecer. Você vai precisar fazer tudo isso que eu fiz aqui? É claro que não, cabeça. Você não precisa fazer tudo isso. Você só precisa lembrar que existe na curva uma aceleração que aponta sempre para o centro da curva. Guedes, essa aceleração vem de onde? Cara, ela pode vir, por exemplo, quando você... um exemplo bonzão que eu lembrei agora. Quando você está girando com a Terra, você não gira com a Terra, você não faz um movimento circular uniforme, a Terra não gira com velocidade constante, ou praticamente? Então, qual é a aceleração que está agindo sobre você que aponta para o centro da Terra? A aceleração da gravidade. Peraí, Guedes, você está dizendo que essa aceleração centrípeta pode ser a gravidade? Pode ser não, querido, é. É exatamente isso, a gravidade pode funcionar como uma aceleração centrípeta. Várias acelerações podem funcionar como centrípeta. Centrípeta é uma característica da aceleração. Se a aceleração aponta para o centro, ela é centrípeta. Já a tangencial, não. A aceleração tangencial também não é um tipo de aceleração. Ela é uma característica da aceleração. Quando a aceleração é tangente à trajetória, ela não vai provocar curva, ela vai provocar aumento de velocidade
ou redução de velocidade. Belezinha, galera? Gente, rápido pra caramba, agora vamos finalizar isso aqui e aí eu vou gravar um Momento Nerd para você, onde eu vou demonstrar para você por que aquilo ali é V² sobre R. Se você não quer saber essa parte, pula, você não vai morrer por causa disso. Tudo bem? Ninguém precisa realmente saber isso aqui para poder passar no vestibular. Mas também, deixa eu te falar um negócio, conhecimento não mata, mata? Pois é, quanto mais, melhor. Galera, grande beijo para vocês, fui, tchau, tchau. Pessoal, bem-vindos ao Momento Nerd. Esse aqui talvez seja o Momento Nerd mais rápido que você vai ver nesse curso. Por quê? Porque aqui eu queria só matar a curiosidade daquela galera que, não, eu quero saber por que a aceleração centrípeta é calculada como V² sobre R. Galera, é bem tranquilo. Eu só não queria botar mais esse chumbo nas suas costas na aula de aceleração vetorial, porque ali já tem muito conteúdo, o conteúdo é denso e eu não queria, né, assustar mais do que você já ficou assustado na hora. Então, mas olha que fácil, mas eu vou precisar que você tenha assistido a aula de vetor deslocamento, a aula de vetor velocidade e, é claro, a aula de vetor aceleração. A gente junta tudo isso aqui e aí eu posso acelerar minha vida e você entende rapidinho. Olha para cá. Pessoas, eu peguei aqui uma trajetória circular, tá? E eu vou pegar em dois momentos bem tranquilos, que é para a gente não ter dúvida. Eu sei que a velocidade vetorial, o que ela tem que ser? Tangente à trajetória, certo? Beleza. Então eu vou pegar um cara aqui, essa vai ser considerada a minha velocidade inicial. Aqui, tangente à trajetória, essa vai ser a minha velocidade final, né? Você sabe perfeitamente que então aqui tem 90 graus, que aqui também tem 90 graus. E você viu comigo que se eu for calcular, se eu for determinar o desenho do vetor variação de velocidade, como é que ele fica, galera? Pensando direto na subtração, tá? Na subtração ele ficaria assim, ó. Eu pego o vetor velocidade final, eu pego o vetor velocidade inicial, tudo bem? E o vetor variação de velocidade, você viu que ele tem essa cara aqui, ó. Esse aqui é o vetor variação de velocidade. Galera, como eu peguei um ângulo bem tranquilo, né, que é 90 graus, acho que você vai perceber rápido que esse cara estando na vertical e esse na horizontal, o ângulo entre eles necessariamente é 90 graus. Beleza até aqui? Legal. Agora, eu queria que você reparasse também que quando o cara sai daqui para cá, ele vai ter aqui um vetor de deslocamento, que também não é novidade para a gente. O vetor de deslocamento liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Tudo bem? Esse é o vetor ΔS. Eu vou desenhar ali do lado para você ver uma coisa. O que eu tenho aqui? Galera, eu tenho o raio, é esse cara aqui vertical. Eu tenho outra medida do raio aqui. E eu tenho aqui entre eles, ligando os dois, eu tenho o vetor deslocamento. Tudo bem? O que eu queria que você enxergasse? Eu tenho dois triângulos aqui que são isósceles, porque lado igual, né? A gente pegou um movimento circular uniforme. Isso aqui vale V, isso aqui vale V, isso aqui vale R, isso aqui vale R. Então são dois triângulos retângulos e isósceles. Pô, legal. E daí, Guedes? E daí que você aprendeu lá na matemática que triângulos que são semelhantes, afinal de contas todos os ângulos internos são iguais, eu posso fazer uma semelhança. Tal lado está para tal lado, assim como tal lado está para tal lado, certo? Então vamos brincar aqui um pouquinho, galera. Vamos pegar esse ΔV e dizer assim, olha, ΔV está para o deslocamento, ΔS, né? São as duas hipotenusas, assim como uma das velocidades, pode pegar qualquer uma aqui, ó, está para o outro lado aqui, o cateto, que é o raio. E aí eu posso pensar só em medidas, né? Eu não preciso mais da questão de direção e sentido. Ah, então tá bom. Então agora eu vou trabalhar só com valores. Isso. Faz uma gentileza para mim, como quem não quer nada. Pega esse ΔS, empurra ele para lá. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó.
ΔV é igual ΔS vezes V. ΔS vezes V, tudo isso sobre o quê? O raio. Tá, Guedes, por que você passou para lá? Não, porque eu quis, me deu vontade, eu quis. E eu quero fazer uma outra coisa. Você concorda comigo que se eu fizer a mesma operação dos dois lados, não tem nenhuma violação da matemática? Então, galera, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você venha aqui e divida isso aqui por tempo. Vai lá do outro lado e divide por tempo, vai ficar assim, ó. Ou seja, não mudei nada, concorda? Legal. Agora, vem cá, me conta uma coisa. Quando você faz ΔV sobre ΔT, como é que você chama isso aqui, querido? Você chama isso aqui de aceleração. Ah, Guedão, vai acabar agora? Vai. O que faz quando você encontra, pessoal, um ΔS sobre um ΔT? Você chama isso aqui de velocidade. Isso aqui sendo velocidade vezes velocidade, fica velocidade ao quadrado. E tudo isso dividido pelo quê? Pelo raio. E como você viu para mim que o ΔV aponta para o centro, né? E que a aceleração, ela é filha do ΔV, né? Ela segue o ΔV. Então, como ela aponta para cá também, então, se ela é uma aceleração que aponta para o centro, ela ganhou o nome de aceleração centrípeta. Então, tá aqui, galera, a demonstração para você da famosa aceleração centrípeta. Você vê, a gente brincou aqui de resgatar o conceito de velocidade ser tangente à trajetória, uma coisa ser tangente significa que ela é perpendicular ao raio. A gente lembrou que o deslocamento é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. A gente lembrou que eu consigo brincar com geometria aqui sempre, né? Brinquei de semelhança de triângulo, fiz uma expressãozinha e consegui cair ali. Tudo bem. Agora imagina eu parar a aula onde eu estava te explicando o conceito de aceleração para explicar isso aqui. Ah, não, né? Não ia caber, né? Tem um momento para tudo. E esse aqui fica então o nosso momento nerd de hoje. Viu? Foi rapidinho. Aquele abraço para vocês. Tudo de bom. Fui!